Olá galera, tudo bem? Meu nome é Everton e aqui estou para ensinar funções quadráticas. Vai ser a primeira parte, no caso a introdução. Vamos lá. O que é uma função quadrática, né? A função quadrática, ela segue, né, um padrão, no caso de uma equação de segundo grau, ok? No caso, um polinômio de segundo grau. O que é um polinômio de segundo grau, né? É tipo termos, né, que temos apenas uma variável, né? Uma variável no caso x, né? Olha aqui, x, não tem mais, né? E do segundo grau porque o expoente, né? Aqui, o 2 é o maior que aparece nesse x todinho, ok? Então se tivesse assim, a elevado, ou se tivesse um x elevado a 3, aqui, se fosse no caso, no lugar desse x aqui no meio, aí seria um polinômio de terceiro grau, no caso, seria a função do terceiro grau, porque ele é o de maior grau possível. O maior grau de um polinômio é aquele que a variável possui, né, o maior valor em seu expoente, ok? Como é que a gente faz a função do segundo grau? No caso, para poder identificar, basta olhar se tem o termo quadrático, que no caso é o quadrado é o maior valor, né? Que é esse x elevado ao quadrado. Agora a gente vai ter que separar alguns termos. Por exemplo, o a, b e o c são números que vão vir acompanhando, né? Ou sozinho, né? Que nós vamos chamar de constante, tá? O a, b e c são as constantes, eles não mudam, né? E o x é a variável, é o valor que a gente vai substituir, o caso ela muda, né? Por isso que é variável, ela muda, ela varia, né? E as constantes não, continua. Se aqui for 2, 3 e 4, vai continuar 2, 3 e 4. O que vai mudar é o x, ok? Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui de uma função quadrática. Perceba que tem um x ao quadrado, né? Então, função do segundo grau. E a gente quer achar os pontos dela. Bem como a função do primeiro grau, que eu já ensinei anteriormente, a gente vai substituir os valores de x, tá? Vou trocar um valor do x aqui, o mesmo vai aparecer aqui e aqui. Não pode ser valor diferente, tem que ser o mesmo, sempre, ok? Vamos dar um exemplo, por exemplo, aqui. Se eu chamar o x de zero, né? Se o x for zero, aqui vai ser zero e aqui vai ser zero. Observe, f do zero, né? Então aqui o zero ao quadrado, observe que eu troquei o x ao quadrado pelo zero. E 2 vezes o x, né, quando está junto, está multiplicando, 2 vezes o zero, menos 3. 0 vezes 0, 0, né? Que é o quadrado é ele vezes ele mesmo. 0 vezes 0. 2 vezes 0, 0. Vamos ter 0, 0 e o menos 3, certo? Lá o 0 mais 0 e o menos 3. Como 0 com 0 não é nada, só sobra quem? O menos 3. Agora vamos trocar pelo 1. O 1, né? Substituindo o 1 no x, ó, x daqui, o x dali, 1 ao quadrado e aqui o 1, né? Ao quadrado porque o x está ao quadrado, não esqueça. Então 1 ao quadrado dá 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Vai ficar o 1, né? 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 1, 2, menos 3. 1 mais 2, 3. 3 tira 3, 0. Ok? Vamos para mais um valor. Vamos chamar de 2. Pode ser qualquer valor, tá, gente? Eu estou aqui chutando valores. Então, 2. Então, 2 ao quadrado, né? E aqui o 2. 2 vezes 2. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Menos 3. 4 mais 4, 8. 8 tira 3, 5. Vamos botar negativo. Menos 1. Quando a gente substitui qualquer número negativo, qualquer letra por um número negativo, a gente tem que botar em parêntese, né? Olha aqui, ó. O menos 1 é entre parênteses. Não esqueça, porque o sinal de menos tem que vir acompanhado. Ok? Então, substituindo, bota menos 1 aqui e aqui também, né? Menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1, como tem dois sinais iguais, é positivo. Então, vai dar mais 1, né? Que 1 vezes 1 é 1 e dois sinais iguais, positivo. Então, dá mais 1. Mais 2 vezes menos 1. Sinais diferentes, dá negativo, né? 2 vezes 1, 2. E o menos 3 repete. 1 menos 2 menos 3, né? Vamos pensar aqui, se eu somar os dois negativos, que eu posso fazer isso, dá menos 5. Então, 1 menos 5, né? 1 menos 5, quem ganha é o 5. Então, 5 tira 1, 4, e o valor negativo prevalece por ser maior. Então, menos 4.
Vamos para o menos 3, por exemplo. Vou botar o menos 3 aqui. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado. E 2 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9. Como são dois sinais iguais, que é menos 3 vezes menos 3, então dá positivo. Então, sempre que tiver ao quadrado, dá positivo, ok? Independente de que tiver aqui. 2 vezes o menos 3, que o 2 aqui é positivo na frente, então, sinais diferentes. 2 vezes 3, 6, então menos 6. E aqui, menos 3. 9 tira 6, 3, menos 3, 0, ok? Então, ficamos com 0, menos 3, 1 com 0, 2 com 5, menos 1, menos 4, menos 3 e 0. Então, esses são os valores que a gente achou de x e y, né? O valor de x que a gente chutou e o valor que a gente obteve é o y. Chutamos 1, deu 0, 2 deu 5, menos 1 deu menos 4, menos 3 deu 0. Vamos agora colocar os pontos no gráfico, no caso a gente chama de plotar. Vamos plotar o gráfico, né? Então, 0 com menos 3, o 0 é o x é o deitado. Se o x é o deitado, aqui é o 0, no meio sempre é o 0. E o y é menos 3, então estou aqui no 0, então vou até o menos 3, eu vou descer. Que aqui é o y, na vertical, né? Então, bota o pontinho aí. Agora, 1 do x está aqui, né? É o horizontal. Ele sobe ou desce? Não, porque é 0, então vai ser em cima do próprio 1, ok? Então, aqui. Não é em cima do número, é em cima da reta, tá? 2 do x, peraí, 2 do x é aqui. E o 5 do y está lá em cima. Então, eu vou subir até o 5 e vou colocar o pontinho. Ok? Menos 1 do x. Sempre o primeiro é x, não esqueça. Menos 1 do x, aqui. Agora, sobe ou desce? Desce, porque é menos. Então, menos 4. Então, vou descer até o menos 4 aqui, ó. Pontinho. Menos 3 do x. Menos 3 do x é para cá, para a esquerda, né? Do x é aqui. Sobe ou desce? Nenhum nem outro. Vai ficar em cima do próprio, né? Da própria reta, ok? O que significa? Esses dois que estão em cima da reta x, nós chamamos de raízes. Sempre quando o gráfico intersecta x, esses pontos que ficam em cima do x são as raízes, ok? Pontos principais nós temos as raízes, o momento que ele toca y, né? Que é o y aqui, ó. Então, aqui é o menos 3, né? Aqui no 0 com menos 3. E o ponto que nós chamamos de vértice, que é a volta, onde a curva ela bate e volta. Por quê? Se você pensar aqui, isso aqui não dá uma reta igual a função do primeiro grau. Perceba, ó, aqui está esse ponto. Aí vou até esse ponto, né? Que é menos 3 aqui, nesse 1 aqui, nesse 2 com 5 aqui, certo? Olha aqui. Se eu tentar alinhar, não vai dar certo. Vai fazer o quê? Uma curva. Aí, vai fazer a mesma coisa do outro lado. Por quê? Porque a função quadrática, ela me retorna um gráfico chamado parábola, tá? Que é essa aqui. Perceba, aqui, né? O menos 1 com menos 4, o menos 3, o 1, que é a raiz, o 2 com 5 e o menos 3. Todo valor que eu escolher, ele vai estar sempre em cima, tá vendo? Dessa curva. Se eu escolhesse, por exemplo, 3 vai estar lá em cima nessa curva em algum momento. Entendeu? Se eu escolher o menos 2, vai dar quem? Menos 2 parece que vai dar o menos 3, ó. Tá vendo? Então, se eu jogar o menos 2, o valor de menos 2 no x lá, o resultado teria que dar menos 3. Tá vendo? Porque a curva está batendo aqui nesse ponto. Ok? E se eu perceber aqui, ó, aqui tem um ponto de encontro aqui nas malhas, tá vendo? Nesse ponto aqui, perceba que está indo onde? No menos 4. Então, menos 4, quando jogar menos 4 lá na equação, vocês podem verificar depois, ele vai ter que dar o quê? O 5, tá vendo? Vai estar na mesma altura do 5, tá vendo? Aqui não dá para poder pegar valor exato, só em cima dessas malhas, ó, nesses pontos assim, tá vendo? Estratégicos. Vamos lá. Que interessante aqui no estudo do gráfico da parábola, né? Primeiro, o nome dela é parábola. Todo tipo de curva que né, suave, que faz assim para cima, tá vendo? Ela começa, né, descendo ou subindo, vai depender da situação. Ela chega a um ponto e volta na mesma medida, tá vendo? É como se fosse um desenho. E aqui, onde está no ponto central, nós chamamos de vértice, tá? E ele é o nosso ponto de simetria entre a curva. O que é simetria? Se você traçar uma reta vertical aqui, você divide ela em duas e ela vai ter a mesma distância para essa reta sempre. Perceba que vai ser sempre.
Ó, a distância aqui desse aqui para lá, ó, perceba que está aqui no meio, né? Se eu andar quantas casinhas? Uma, duas, quase três, tá? Vou começar aqui do meio para a esquerda. Uma, duas e quase três, ó. É a mesma distância, ok? É como se fosse um espelho. Se eu pegar e dobrar aqui no meio, as duas curvas vão se tocar, né? Vão estar na mesma posição. Então vamos lá. Isso se chama vértice. O que que o vértice é? É esse ponto que a gente fala que a curva muda de direção, ok? Então ela está descendo, 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 descendo. Quando ela para de descer, aí a partir daqui ela começa a subir. Então isso é o vértice. E vértice geralmente a gente pede a coordenada. O que que é a coordenada? É onde ele se encontra. No caso, ele se encontra com o ponto. Sempre primeiro x, né? Menos 1 com menos 4. Então aqui vai ser sempre nosso vértice, ok? E depois, um ponto interessante, nós temos as raízes, né? As raízes é o momento que a curva intersecta x, tá vendo? É quando ela passa e toca esse eixo aqui na vertical. Ela toca onde? No ponto 1, no ponto menos 3. Se vai passar nos números inteiros, não, pode estar antes, depois, então são ínfimos, valores são infinitos, né? Aqui, dependendo da posição que ela esteja. E concavidade. Concavidade é essa abertura aqui da parábola, tá vendo? Esse buraco. Esse buraco está o quê? Voltado para onde? Para cima, tá vendo? Ela só desce, sobe e o buraco está aqui. Então a concavidade está para cima, porque vai ter situações que ela vai estar para baixo. Então vamos lá. O menos 3 com 0, que é aqui, ó, é uma raiz, né? Porque está nesse eixo aqui. E o 1 com 0 é a outra raiz, né? Perceba que sempre é raiz quando o valor y é zero, tá vendo? O segundo valor é zero. Quando o primeiro valor é zero, é quando ela intersecta quem? Quando você zero x, ela vai intersectar somente y. Então ela vai descer aqui, ó, vai tocar onde? Em y, que é essa vertical, no menos 3. Então 0 menos 3 é o y. No caso, é o valor do c. Sempre vai ser aquele último valorzinho, não tem ABC que a gente fez lá no começo? Ele é sempre o valor do c, tá? Perceba lá que a equação ela tem o menos 3 no final. E ela vai sempre intersectar ali. Porque se você chamar x de zero, vai sobrar só o c, tá? Então o valor de c é esse y aqui, certo? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Aqui, geralmente a abordagem em cima de uma função é essa aqui, ó. São essas perguntinhas. Vamos lá. Quais são as raízes? Qual a coordenada do vértice da parábola? Qual é a coordenada de interseção com o eixo y? A concavidade está voltada para que lado? A função tem valor máximo ou mínimo? E qual é esse valor? Isso é o que a abordagem sempre, a maioria das vezes, em cima disso. Tá? Então vamos lá. Por exemplo, vamos fazer a primeira. Quais são as raízes? As raízes, elas são o quê? Como eu falei anteriormente. É o momento que a curva toca esse eixo aqui, deitado, né? Na horizontal. Então ela toca no 1 e no 3. Então, nós temos esses dois valores. Vamos lá. As raízes são quem? 1 e 3. São nossa resposta. Então, o número 1 está feito. Qual é a coordenada do vértice da parábola? No caso, é a localização do vértice. Vértice é o quê? Vamos lembrar? É essa pontinha aqui, né? Onde a curva ela muda de direção. Então, no caso aqui, é o quem? O x é 2, né? Primeiro sempre o x, que é esse deitado. 2 com quem? Com menos 1. Aí você botar a coordenada do vértice é 2 com menos 1, ok? Qual é a coordenada de interseção com o eixo y? No caso, é onde que a curva corta o eixo y, que no caso é esse vertical aqui. Toca onde? Qual ponto? No caso, o ponto começa sempre no x. Então, começa daqui, que é o 0 com 3, ok? E a concavidade, está voltada para cima e para baixo. A concavidade está aqui, né? Então, ela está indo para onde? Para cima, né? Então, a concavidade está voltada para cima. É isso que vai escrever, viu? Agora vem outra pergunta que eu não falei, né? Agora é inédito. A função tem valor máximo ou mínimo? E qual é esse valor? Máximo ou mínimo, depende da posição. Primeiro você vê que valores dela é sempre o y, tá vendo aqui? Então 9, 8, 7, 6, então são valores que estão tudo nessa curva aqui, ó, para todos os lados. E onde ela vai parar? Ela vai parar onde? No menos 1, né? A curva ela para no menos 1 e começa a subir de novo. Então o menor valor de y dela, que no caso sempre vai ser o valor máximo ou o valor mínimo da situação, é o valor de y. Como ele está descendo,
Então ela tem valor mínimo, né? A curva está voltada para cima, então não tem um valor mínimo, o menor valor para ela. No caso, o máximo não tem, porque vai seguir infinito. Então, menos 1 é o valor dela. Vai ser sempre esse valor que está aqui no y, tá bom? Então, o valor tem valor mínimo e seu valor é menos 1. Vamos para um outro exemplo. Agora tem uma cor. Perceba que está diferente um pouquinho, né? Legal, né? Vamos para a mesma pergunta. Quais são as raízes, né? As raízes, né, como eu falei, são esse momento que a curva intersecta x. Então, é menos 1 com 5, ok? Menos 1 e 5. Qual é a coordenada do vértice da parábola? Coordenada do vértice, vértice é o que? É a ponta. A ponta que a curva faz é daqui, ó, onde ela sobe e depois muda de direção. Então, é aqui. Coordenada é o que? Primeiro sempre olho para o x, que no caso é o deitado. Então, é o 2 com 9, ok? 2 com 9. A coordenada é 2 com 9. Qual é a coordenada de interseção com o eixo y? Aquele momento que ela toca o y. O y é esse daqui, né? A coordenada é o quê? Ela para no valor de y igual a 5, mas o x dela é quem? 0. Sempre o x é 0 na coordenada com y, tá vendo? Então, 0 com 5, ok? A concavidade está voltada para que lado? A concavidade é o buraco, né? Aqui é a parte interna. Então, a parte interna agora não está mais para cima, ela está aqui para baixo, né? A direção da curva é descer. Então, o buraco está para baixo. Então, essa abertura aqui está para baixo. É a resposta da direção da concavidade. A função tem valor máximo ou mínimo? Poxa, se a função está descendo infinitamente, então ela tem uma parte que ela sobe e para de subir, que é aqui, né? Qual o valor dela? É um valor máximo, né? O máximo que ela chega é 9. Né? O valor tem função máxima e seu valor é 9. Então é isso, gente. Até a próxima aula. Faça os exercícios. E até. Abraço.